Olá pessoal, tudo jóia? Bom dia. Olha só, eu fiz um template de projeto para Vue, né, para o Vue CLI, e eu queria fazer esse vídeo aqui para mostrar esse cara, né? Então é o seguinte, isso é um template do Vue CLI, ele permite que você inicie um projeto novo, né, a partir de um template. E assim, mais do que um template, isso aqui é é um jeito de tangibilizar, de cristalizar uma maneira de trabalhar, né? Que é uma maneira que eu venho é, melhorando, descobrindo, né? E refinando ao longo do tempo, que, que me permite ser mais produtivo, né? Que me permite deixar meus clientes mais satisfeitos e que me permite fazer coisas com bastante qualidade e que são fáceis de mudar ao longo do tempo, né? É, então é o seguinte, esse template ele vai te entregar uma aplicação que é full stack, ou seja, tem front-end e back-end, né? Tá pronta para produção e, e ela usa Django para o back-end e Vue.js no front-end, mais umas coisinhas aqui além do Vue.js no front-end. Ela é bem mais baseada, ela tem bem mais coisas no front-end, né? Usando esse tipo de arquitetura mais moderna, né, que tem um front-end mais rico, e o back-end fica mais responsável só por entregar a API falando JSON. Né? Então, esse tipo de setup tem me ajudado e pode ajudar você também a começar novos projetos que já tem um conjunto de boas práticas bastante útil, é, assim, fazendo parte do projeto. Né? Deixa eu falar um pouco mais sobre o que tem incluído dentro dos projetos criados com esse template. Então, ele vai te dar um ambiente de desenvolvimento baseado no Docker, né? Então, você consegue começar a trabalhar com uma quantidade mínima de esforço. Tem um help executável, eu vou mostrar isso aqui na prática. O back-end é feito de Django, né, para implementar as regras de negócio, e o banco de dados é um Postgres, que você não precisa nem instalar, que ele já vem no Docker. O front-end usa o Vue e o Nuxt, que eu vou falar muito rapidamente. A ideia desse vídeo aqui não é explicar sobre o Nuxt. Ele usa os componentes do Vuetify.js, que é uma suite de componentes. Deixa eu pegar aqui. Tem um monte de componentezinho pronto, que tem uma carinha de material design, né? Tal, cadê pickers, date pickers, por exemplo, na internet, né, tem os date pickers, enfim, componentes que você pode reusar, né? Então esse projeto já vem com as coisas do Beautify, ele já vem com o esquema de autenticação funcionando. Ele tem um exemplinho de uma funcionalidade de to-do list. Você digita aqui, adiciona, ele cai para to-do list, salva no back-end, né? E ele tem um modo de desenvolvimento sem back-end usando a API Mock. Né? Quem me acompanha já deve saber do grande bizu que eu sempre falo, que é você usar a API Mock. Tá? Então, vamos mostrar esse cara funcionando. Né? Aqui nas instruções, né? Ele fala, você tem que ter o Vue CLI instalado. Se você não conhece o Vue CLI ou não tem instalado, clica nesse link aqui. Aqui o projeto está lá no GitHub, né? Esse aqui é o link. Você clica aqui no Vue CLI e vai lá e instala ele, né? Documentação, enfim. Instala o Vue CLI aqui para você poder usar o Vue CLI, né? Instala desse jeito. Você precisa ter o Node já funcionando, configurado na sua máquina. E aí você vai ganhar esse comando Vue aqui, que faz esse Vue init. Então vamos fazer agora. Eu vou começar de novo aqui no meu projeto Jabuticaba. RF, Jabuticaba, deixa eu aumentar a fonte desse caboclo aqui, pronto. Pronto. Então ele pega e fala, olha, Vue init,
Então o nome do template é Deja Vu, né? Deja Vu, que é Django e Vue, né? Muito bom. Então tá bom. Então é Vue init e o nome do meu projeto vai ser Jabuticaba. Jabuticaba. Download template, né? Então aqui ele fala, se dá um CD no Jabuticaba e siga as instruções no README, ou então olha para esse README que já está online aqui, que na verdade é esse daqui, ó. Pá. E a mesma coisa, só que ao invés de ter escrito chave name, vai ter escrito Jabuticaba dentro do seu projeto. Deixa eu abrir esse cara aqui. Jabuticaba, Subli Jabuticaba. Pronto. Fechar esse monte de coisa aqui. Olha o Jabuticaba aberto aqui, então tem o README, né? Que é o mesmo README que está lá, só que não está formatado, eu vou olhar por aqui. Tá bom? Então esse aqui é o README do projeto, que já vai estar dentro do seu projeto, né? Depois que você iniciou, está dentro da minha pasta Jabuticaba, é o mesmo README. Então requisitos, você instala Docker, você tem que entender um pouco de Python e Django, tem que entender um pouco de Vue.js, se você não manja nada de Vue.js, então para por aqui, vai ver meu cursinho do basicão lá no Evolutio. Vue.js, o basicão, pronto, né? Nuxt.js é bom entender um pouco, dá uma olhada na documentação, né? Esse cara aqui, ele ajuda bastante a organizar projetos de front-end usando Vue.js e ainda resolve de maneira super elegante o problema do SEO, ou seja, para deixar suas páginas buscáveis pelo Google, e se familiarize com os componentes do Vuetify. Né? Então, isso aqui são alguns pré-requisitos para você conseguir navegar bem nesse projeto criado com esse template. Beleza. Supondo que você já está mais ou menos familiarizado com essas coisas aqui, vai ficar fácil entender os próximos passos. Então é o seguinte, passo a passo, né? Dá um source no dev.sh. O que é isso? Dentro do projeto tem um arquivinho chamado dev.sh, que é esse cara aqui, que tem um monte de funçõezinhas bash, né? Com comandos úteis, né? De modo que o dev.sh lembra dos comandos para você não precisar lembrar, certo? Então a gente faz aqui, ó, source dev. Opa, primeiro tem que entrar dentro de Jabuticaba. cd Jabuticaba. ll. Pronto. Então tá aqui o dev.sh. Eu vou fazer source dev.sh, né? E ele já imprime aqui um help dos comandos que tem, né? Esse help é justamente essa função aqui que ele executa, né? O próximo passo aqui que ele fala é executa a função dev.help, né? Que tem um dos comandos úteis. A gente escreve aqui dev.help, né? Ele só imprime esse help de novo. Pô, fantástico. O que mais que ele fala aqui? Próximo passo, dkbuild. Né? O que é dkbuild? Ele vai construir uma imagem Docker para esse projeto. Né? Então já está aqui no help. Ó. Constrói uma imagem Docker para esse projeto. dkbuild. Vai que vai. Eu já tinha construído, então está tudo muito rapidinho. Né? Se eu fizer um Docker images, vai ter uma imagem aqui chamada Jabuticaba, construída há 7 segundos atrás. Fantástico. Próximo passo, dk npm install. Vou explicar mais tarde. Então vamos rodar esse cara aqui, dk npm install. Uf. Nossa, mas isso está muito mágico. O que essas coisas fazem? Né? Tá aqui no dev.sh, cara. dk npm install. É só olhar aqui. Ele faz um docker run. Jabuticaba npm install. Ou seja, ele vai rodar o npm install dentro de um container Docker. Só para você não ter que ficar esquentando cabeça com a versão do Node, né? Instalar um Node, ele já faz o npm install dentro do Docker para você, né? E assim, ele vai fazer esse npm install. Deixa eu mostrar um pouco da estrutura de pasta desse cara. O Jabuticaba, né, o projeto, ele é um projeto Django.
ele tem aqui o manage.py aqui, ó, né? Que não deixa eu mentir, que é um arquivo que tem no root de um projeto Django. Tem essa pasta front-end aqui que ela está separada. O projeto do front-end com Vue, JS e Nuxt fica todo aqui dentro dessa pastinha front-end, né? E é ela que tem o package.json que diz para o npm install o que ele tem que baixar, beleza? A hora que a gente rodou esse comando aqui, dk npm install, ele rodou dentro da pasta front-end e ele gerou a pasta node modules que o Sublime não mostra porque o meu Sublime está configurado para filtrar, mas aqui tem a pasta front-end, né? E ele gerou a pasta node modules aqui. Inclusive ele gerou aqui com um dono igual root, justamente porque quem criou essa pasta aqui foi o container Docker, né? Mas não tem problema, isso aqui está com root. Se eu for usar isso aqui só dentro do Docker, tá? Se não, eu apago e gero de novo, não tem problema também. dk npm install dk app. dk app, ele vai subir o ambiente inteiro. Né? dk app. Vamos ver o que está rodando aqui no Docker. Docker ps. Deixa eu deixar aqui tela cheia. Então tem 3 containers Docker que ele iniciou com aquele comando dkapp lá, né? Um container de Postgres, um container de Nginx e um container de Jabuticaba, né? Tudo isso está rodando nessa janelinha aqui que a gente fez o dkapp, beleza? O que mais? Continuando aqui, com o dkapp rodando, abra um outro terminal. Bom, já está aberto lá, né? Aqui. E aí você faz um dkbash. O que é isso? Primeiro deixa eu dar um source dev aqui de novo, né? Para importar o help. Então eu vou fazer dkbash, é esse comando aqui, dk e o comando. Ele vai rodar esse comando aqui dentro do container principal, dentro do container Jabuticaba, né? Então dkbash. Significa que é o seguinte, eu já estou dentro do container que está rodando, seja lá o que for, dentro da minha aplicação lá. Deixa eu ver o que está rodando aqui dentro. ps-ef. Ó. Tem o Django rodando, manage.py, run server. E tem umas coisas rodando Node lá dentro também, né? Bom, tá bom. O que ele fala para fazer aqui? Manage.py migrate. Ah, beleza. Eu sei Django. Eu sei que isso aqui vai criar um banco de dados para mim. Migrate. Tá bom. Criou um monte de tabela. Create super user, né? Vai criar um usuário da aplicação dentro do banco de dados. O nome do usuário vai ser Tony. E-mail vai ser tem não. E a senha vai ser ABC12345. ABC12345. Criou, né? O que está acontecendo? Então, o DevSH é uma coleção de funções úteis para o ambiente de desenvolvimento desse projeto. Eu encorajo que você olhe dentro desse arquivinho do DevSH e veja como ele funciona. O dk npm install vai vai rodar um comando npm install dentro do Docker, né? E vai fazer o download das dependências do Node dentro de front-end /node modules. Não usar o Docker para isso significa que você não precisa se preocupar em instalar o Node. Se bem que você já precisava do Node para fazer o Vue init, né? Mas enfim, o projeto já resolve o Node dele, né? No Dockerfile do projeto, ele já escolhe aqui o Node versão 9, né? O Dockerfile, que é o arquivinho que tem a receita de como criar a imagem Docker do seu projeto. O dkapp,
ele usa o Docker Compose para iniciar 3 containers. Vamos ver o dcap aqui, ó. Dcap. Docker Compose -f, esse arquivinho aqui. Docker Compose devyaml. Cadê? Docker Compose devyaml. Né? Então isso aqui é uma receita que diz para o Docker Compose subir 1, 2, 3 containers. Né? Um container é o do próprio Postgres, o outro é do Jabuticaba, que eu acabei de construir com dkbuild, e o outro é do Nginx, que eu vou já falar desse cara aqui também, e por que é necessário. O Postgres dockerizado salva o estado dele para essa pasta aqui, docker/dkdata. Né? Essa pasta aqui, docker dkdata. Essa pasta também foi criada na hora que eu rodei o dkapp. Não foi baixada quando eu iniciei o projeto, não. Inclusive, ela é do root também. Eu vou sair aqui desse dkbash só para mostrar aqui. ll docker, né? dkdata, ó, tá vendo? É do root. Porque ela foi criada pelo dkapp desse cara aqui. Ah, mas não tem problema ter o arquivo do root aqui? Não, tem não. E que mais? Então, quando o dkapp está rodando, né, ele subiu 3 containers lá e um deles é o Jabuticaba, né? E aí você faz dk, esse comando, ele vai rodar esse comando aqui dentro do container Jabuticaba. Né? Então, quando eu faço dkbash, você vai meio que estar logado como root dentro do container principal que está rodando tanto a parte do Django quanto a parte do Nuxt. Né? E aí, por exemplo, os comandos manage_py vão inicializar o banco de dados apropriadamente. E aí o container Jabuticaba, ele roda 3 serviços. Ele roda o Django na porta 8000, né? Vamos ver aqui. Localhost 8000. Bom, isso aqui é a página de erro do Django, né? Já está rodando o Django, mas aqui é 404 porque não tem nada nessa rota. Nessa rota aqui já tem alguma coisa. Tem a tela de login do Django Admin. Tem alguma coisa rodando o Django lá. Que mais? O front-end do Nuxt com API de verdade na porta 3000. Né? API de verdade, como assim? Né? Enfim, tem um front-end rodando aqui. E o front-end com API mock, né? Com API fake, API de mentira, na porta 3001. Então tem outra coisa rodando na porta 3001. Que é uma coisa igualzinha. Tá, o que mais? O Nginx, ele está configurado para escutar a porta 80 e redirecionar para 8000 e para 3000, dependendo da rota do request. Né? Então, se eu for na porta 80, significa que eu posso estar batendo na porta 8000 ou na porta 3000. Né? Ou seja, nesse Nuxt aqui, que serve front-end, ou nesse Django aqui, que serve back-end. Vamos ver então. Localhost, sem nada. Eu estou batendo no front-end. Localhost/admin. Estou batendo no back-end. Localhost/... isso aqui eu sei que eu programei isso aqui lá do outro lado. API/whoami. Estou batendo no API que retorna JSON do back-end também. Tá? Se eu for isso aqui na porta 8000, dá a mesma coisa. Né? Whoami, quem sou eu? Você é uma pessoa que eu não sei quem é. Né? Autenticado falso. Beleza. Tudo isso está rodando dentro do container Jabuticaba, exceto o Nginx, que está me respondendo na porta 80 aqui, está redirecionando para dentro do Jabuticaba nas portas 8000 e 3000. Beleza. Então, portanto, quando o dkap está rodando, você tem um ambiente de trabalho completo, apontando para localhost na porta 80 e um ambiente baseado só no front-end quando você vai para localhost 3001. Né? E cada um desses dois ambientes, então assim, normalmente você vai usar sempre a porta 3001 ou sempre a porta 80. Né? Normalmente você não vai usar a porta 3000 nem a porta 8000 para nada no seu
ambiente de desenvolvimento, porque não precisa, porque a porta 80 já cuida desses dois casos aqui. E cada um desses dois ambientes, né, o ambiente front-end e o ambiente full, cada um deles é útil em diferentes situações. Então a ideia é que você crie as funcionalidades primeiro implementando no ambiente da 3001, que não precisa de back-end, e depois você valida essas telas, e aí sim você vai escrever o back-end para integrar, né, para escrever o resto. Deixa eu mostrar isso aqui com calma, para mostrar como é que isso funciona. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu ambiente 3001. Né? Então, isso aqui é um projeto que mora todo dentro dessa pasta front-end aqui. Tá? Então, esquece o resto. Estou no 3001, eu estou no modo front-end only. Né? Então, esse aqui é o meu projeto. Eu tenho duas páginas, o index e o todos. Né? A minha página todos, ela usa o componente TodoList, que eu importei daqui, que fica dentro da pasta componentes. TodoList.view. Então aqui tem o meu componente de TodoList. Né? E aí é bacana que eu tenho o esqueminha do auto refresh e tudo mais. Né? Então vou para a minha página do Todos, tirar essas coisas do layout daqui. Então, por exemplo, o que eu posso fazer aqui? Eu vou só escrever aqui um oi. Oi, salvei. Funciona? Né? Então eu tenho um ambiente que eu trabalho aqui e ele atualiza sozinho para mim. Né? Esse componente, vou diminuir um pouco aqui. Esse componente ele é baseado num API. Né? Essa API aqui, por exemplo, quando ele inicializa, ele lista os to-dos, né? Recebe uma resposta. Essa resposta tem um atributo data.todos que eu armazeno dentro de this.items, que é o que eu estou usando para popular aquela listinha, né? For item in items. Né? Essa API mora, aqui que é o pulo do gato, né? Mora, nesse caso aqui lá da 3001, ele está usando esse arquivo aqui, API mock.js. Né? E aí esse list todos aqui está retornando um objeto hardcoded aqui, tá vendo? Né? Hardcodedzão. Pá. Né? Inclusive o método addToDo aqui também está só devolvendo um objeto que usa a propriedade que ele passou aqui, né? O atributo que ele passou aqui. Então, a hora que eu adiciono aqui, enter, né? O próprio componente adiciona aqui, mas se eu der um refresh aqui, não adianta nada, né? Eu perdi o que eu adicionei porque eu estou usando a API mock, que faz de conta que salva. Né? Agora, se eu for lá na porta 8000, aliás, se eu for lá na porta 8000 não vai funcionar a menos que eu faça login aqui. ABC 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Ele fez login e tá meio fake aqui, porque ele, independente do usuário, ele sempre mostra aqui o Zuckerberg aqui. Enfim. Então aqui não tem to-do nenhum. Né? Eu vou adicionar aqui passear o cachorro. Fazer a janta. Dá um refresh aqui. Tira essas coisas daqui. Tá salvo no banco de dados. Né? Tá salvo no banco de dados. Então é o seguinte. O front-end que está rodando aqui, né, que está lá na porta 3000, que não é o da 3001, ele usa esse API JS daqui. Né? E aí o addToDo e o listTodos faz realmente a chamada
para o back-end. Aí sim entra em ação o Django. Né? Então o Django, se eu for lá nas URLs, está lá configurado o add to do, list to dos, as outras coisas para fazer a autenticação aqui. Não, da Palm é só para brincar. E tem aqui as views que implementam add to do, list to dos. Aqui eu vou pegar, vou usar esse to do SVC que eu coloquei aqui dentro. To do SVC, ele pega o modelo do Django, lista, salva, implementação do back-end, né, direitinho. Beleza? Então, assim, esse é um ambiente de trabalho que te permite fazer o front-end primeiro, né? Permite fazer o front-end primeiro. Aqui na 3001, né? Inclusive até a autenticação ela é mocada, né? Se eu botar qualquer coisa aqui, ele faz de conta que logou, né? Porque no meu API Mock tem as funções de autenticação. Cadê a API Mock aqui? Front-end, API Mock, olha só. Login, né? Se tiver senha, tá valendo, né? Não interessa se a senha tá certa, né? Então é uma API Mock, API Fake de autenticação que eu coloquei lá no meu API Mock JS. Então você consegue trabalhar inteiramente no teu modo front-end, né? Você consegue pegar isso daqui, dar deploy pro teu cliente e validar as coisas sem ter que gastar todo o tempo de implementar o back-end, né? Então, essa é uma das grandes vantagens de fazer isso. Aqui, se você seguir o README nesse passo 2, né? Porque assim, nesse passo 1, qual foi a ideia, né? Subir tudo só com Docker, né? Porque aí vai mais rápido. Mas às vezes você vai precisar rodar coisas fora do Docker, né? Rodar o Django fora do Docker e tal. E aí executa o passo 2 do README, que ele vai dar mais algumas dicas aqui de como você fazer isso, né? Eu não vou mostrar isso não, porque a ideia é só dar explicar a motivação por trás desse template, né? De repente eu posso fazer mais vídeos entrando mais no detalhe de várias coisas bastante interessantes que tem nesse jeito de trabalhar. Deixa eu só dar mais algumas dicas aqui, né? Sobre os tipos de boa prática. O tipo de boa prática que tem, que é a minha intenção por trás de entregar esse template para a galera, né? Então, assim, que é o jeito que eu faço as coisas, né? Comece construindo o front-end back-endless, sem back-end, né? Por quê, né? Fazer software é complicado, né? É muito fácil você acabar criando o software errado, né? Então, para evitar isso, a gente precisa de feedback constante em cima do nosso progresso parcial. E usando essas APIs mock, a gente pode entregar um pedaço fake da nossa aplicação na mão do cliente, né? Que para ele ele praticamente não consegue ver a diferença entre aquilo que a gente entregou, entre a aplicação que usa API fake e o software de verdade, né? E com isso ele consegue dar o feedback que é tão importante para a gente planejar os próximos passos de programação que a gente vai ter que dar. Então, assim, a gente sabe que a gente vai errar. Então, vamos errar barato, né? Então, isso daqui ajuda a gente nesse sentido. Então, você coloca seus mock APIs nesse arquivinho aqui, API mock.js, segue os padrõezinhos que já está implementado lá, e quando você implementar as coisas lá, você já coloca também, né? Você vai adicionar a funçãozinha aqui, você já adiciona também a funçãozinha aqui, fazendo uma chamada para uma URL que ainda não existe, né? Que ainda não vai estar implementada no back-end, mas você já deixa aqui para deixar escrito qual que é o contrato, né? Do que o seu back-end vai ter que fazer depois. Outra dica é comece pela saída, pelo output, né? Porque assim, é bem provável que o software que você vai escrever precise que o usuário faça algum input, né? Preencha algum tipo de cadastro, entregue alguma informação para ele, e o software vai dar algum output para o usuário, né?
Um software funciona desse jeito. Então, assim, quando nós, seres humanos, quando a gente age no mundo, a gente enxerga ferramentas e obstáculos, né? Em tudo que a gente faz. E o seu software ele vai ser uma ferramenta, ele vai ser enxergado como uma ferramenta no momento que o usuário estiver recebendo valor, recebendo o output dele. E ele vai ser um obstáculo quando o usuário tiver que ficar imputando informação no software, né? Então, é assim, né? Pô, que ótimo, que maravilha esse software, né? Ele está me entregando o que eu preciso. E, pô, que porcaria, né? Esse software está me enchendo o saco aqui e eu tenho que ficar gastando meu tempo colocando informação dentro dele para eu conseguir o que eu preciso, né? É assim que funciona. Então, input é custo e o output é valor. Então você tem, beleza, começa criando tela fake, mas quais telas fake? As telas de output, as telas de valor, né? Então você começa criando as telas fake, que são baseadas na API Mock, para a parte de output, para a parte do valor do seu software, né? E aí você valida essa parte com o cliente primeiro, e o resultado disso, né? Porque isso muda, o resultado disso vai te dar informação relevante que vai orientar o design das próximas partes do seu software, né? A parte de input, né? Porque uma vez validado o output, você sabe, você tem mais elemento para entender o que vai ser necessário no input, né? Então essa é outra dica importante aí. O que mais? Deploy early, deploy often, né? Faça deploy cedo e com frequência. Então eu gosto de criar o setup dos meus projetos já de cara com 2 ambientes de teste online, né? Que tem deploy para cada commit, né? Todo mundo que commita, atualiza esses 2 ambientes, que é justamente as coisas que aparecem aqui na 3001 e na 80, né? Localhost 80, pá. Então esse ambiente aqui é o que eu chamo de front test, e aí o cliente acessa lá, faz login com senha inexistente, né? E o ambiente de verdade, que é o que eu chamo de teste, né? Só um minutinho, que eu preciso atender o telefone. Valendo! Onde é que eu estava? Aqui, não. Perdi? Perdi não. Então, esses 2 ambientes aqui, né? Então, durante os estágios iniciais do desenvolvimento, eu boto esse ambiente do front test aqui na mão do cliente para ele poder validar as coisas, entendeu? E isso acelera muito o andamento do projeto, principalmente quando o cliente se engaja, né? E consegue olhar com frequência o que tem lá no front test, porque vai orientando o desenvolvimento das coisas na direção certa, né? Nesse projeto, para fazer deploy dessas coisas, tem esse arquivinho aqui, gitlabci.yaml, né? Que esse arquivinho YAML ele funciona junto com o GitLab. Então, se você pegar esse projeto, fizer commit, né, e criar um repositório num GitLab que é self-hosted, ou seja, que não é o gitlab.com, né? Aqui não dá para você fazer isso, mas se você instalar um GitLab na sua conta da Amazon, alguma coisa assim, o GitLab ele entende esse arquivinho aqui, ele executa um pipeline de deploy. Deixa eu mostrar um aqui. GitLab, né? Então, para cada push que é feito no repositório, ele sai executando esses passos aqui, né? E aí você programa cada uma dessas coisas, cada um desses passos aqui, por exemplo, é uma build Docker, né? Ele vai lá e fez a build Docker. Você programa essas coisas dentro desse arquivinho aqui, gitlabci.yaml, né? E a ideia é que você organize as coisas nesses estágios aqui, né? De build, test, release e deploy,
e aí para cada commit você pode fazer o GitLab já dar deploy do teu projeto nessas coisas. E esse projeto ele já vem com um esqueminha aqui que se você deployar isso no GitLab agiliza isso daí. Tá bem mal documentado ainda, né? Mas depois quem tiver dúvida e quiser entrar mais no detalhe, fala comigo e eu vou dando umas dicas aí de como usar esse negócio para você subir o seu ambiente de teste no GitLab sem ter tanto trabalho assim. Tá bom? Que mais? Que mais? TDD é o caminho mais rápido. Então, olha qual que é a sacada, né? Qual que é a sacada? Quando você tem esse cara aqui, quando você tem a API mock, né? Isso daqui não é só um código morto, né? Um cara para te dar trabalho, uma coisa a mais para você fazer, né? Não, primeiro, né? Isso permite, se você tiver, por exemplo, desenvolvedores front-end que não manjam da parte do back, não querem ter que instalar banco de dados, enfim, dá mais trabalho para eles ter um sistema, ter um ambiente de desenvolvimento completo na máquina, né? Então, primeiro, ter isso daqui permite que essa galera seja mais produtiva, né? Eles vão trabalhar só no 3001 e Brasil, né? Não precisa se preocupar com a parte do back-end, nem nada disso. Além disso, olhando para cá, isso daqui é uma especificação executável do que eu tenho que implementar aqui, né? E aí é o seguinte, dado que eu tenho isso, o jeito mais rápido de eu fazer isso é esse. Vou repetir. Dado que eu tenho isso, o jeito mais rápido de eu implementar isso é fazer isso. Certo? Ou seja, cara, isso aqui é o que o meu back-end tem que fazer, né? Então, se eu já sei o que o meu back-end tem que fazer, eu vou escrever esse requisito na forma de um teste. Então, eu vou pegar, fazer um teste aqui que faz add to do, list to dos, verifica que tem 2, pronto. Está aqui. Né? Escrevo o teste, rodo, a hora que eu rodar vai quebrar, né? E aí eu saio implementando, então tá bom. Aí eu vou implementar, vou adicionar esses carinha aqui, vou implementar esses carinha aqui, list to dos, vou criar um servicinho, né? Vou criar um arquivinho, tudo SVC, vou fazer isso daqui, vou criar um modelo. Cadê o modelo? Pá, pronto. Roda o teste de novo, passa, vou lá na 8000, vou lá na porta 80, e puf, funciona, né? Por que eu tenho que estar logado? Porque lá no meu views.py eu coloquei esses decorators aqui em Python, né? Eu vou tirar aqui desse list to dos aqui, vou tirar o decorator, salvar. Pronto. Eu vou deixar aqui primeiro de novo, para mostrar que dá pau. Dá F12 aqui. Network. Vou dar um refresh. Deixa eu filtrar aqui por API, list to dos. Retornou, né? Eita, nós. Vou logar para fora, logout. Vou dar um refresh. List to dos deu 401 porque eu não estou autorizado, que o meu back-end bloqueia, né, o list to dos para quem está logado. Não vou bloquear mais. Todo mundo vai poder chamar. Refresh. Tirar essas coisas aqui da frente. Funciona, né? Mas se eu quiser adicionar, não para adicionar, ó. Para adicionar tem que estar logado. Pá. Enter. Add to do deu 401. Certo? Então você tem um ambiente de desenvolvimento, meu, que tá facinho, melzinho na chupeta, né? E
enfim, já está todo dockerizado, né? Ou seja, quando você tem um container Docker que é capaz de subir tua aplicação, fica bem mais fácil de jogar isso em produção. Se você olhar para a maneira como o DevSH constrói as coisas e até como o GitLab CI YAML faz deploy das coisas, você vai acabar vendo aí como é que faz para dar deploy disso aqui em produção. O ambiente de produção desse cara aqui está fora do escopo desse vídeo, mas depois eu vou falar disso também. Beleza? Era isso que eu tinha para falar. Ficou grande esse vídeo, né, meu? Mas acho que precisava. E eu espero que vocês gostem. Pode dar feedback aqui pelo próprio repositório aqui do DejaView. Você pode vir aqui, abrir uma issue, né? Pô, eu queria que você, sei lá, tem uma dúvida X, dá para fazer mais integrar com, sei lá, com o Sentry para mandar os erros para lá. Isso é uma coisa que eu quero fazer. Mas enfim, é isso aí. Beleza, galera? Obrigado, um grande beijo do Tony Lâmpada. Espero que gostem, espero que seja útil. É isso aí, até a próxima. Falou, valeu!